Então, quando nós falamos de cura, a gente fica sempre em busca de uma cura, de uma cura, de uma cura. É como se a cura ela fosse um ponto de chegada. A gente fica acreditando que vai ser algum lugar que a gente precisa de estar para poder se sentir melhor. E é nisso que a gente vai perdendo a nossa cura diária, que vem no estado de presença, no estado de presença plena. Quando eu consigo fazer algum movimento que ontem eu não conseguia, eu já tive ali uma parcial, vamos assim dizer, de um processo de cura. Se eu não conseguia Uhum, fazer esse movimento e agora eu consigo fazer, eu já tive ali uma informação dentro do meu sistema que me permitiu movimentar. O que que acontece? Quando a gente coloca essa cura num lugar como se fosse um ponto de chegada, nós perdemos de aproveitar o processo da vida. E vamos ficar expectantes por uma coisa que sempre está por vir. E não vivenciamos com presença aquilo que está no hoje, no agora. E com isso, nós vamos vibrando na ingratidão, porque nós não reconhecemos os pequenos avanços que a vida vai proporcionando no nosso dia a dia. E vamos vibrando também na questão dessa escassez e ficamos nessa ansiedade sempre porque acreditando que amanhã vai ser melhor, que amanhã está esperando uma coisa que seja mais gratificante do que aconteceu hoje. E isso faz com que a gente não consiga ter uma satisfação verdadeira da vida. Vamos vivendo no dia a dia no automatismo e deixando de olhar alegrias do momento. Quando você acorda, você abre os seus olhos, você tem ali a possibilidade de ver o sol nascendo, você consegue caminhar, você está respirando, já é um motivo de entender que estamos, de uma certa forma, acessando uma cura. Porque muitas pessoas vão estar com dificuldade, talvez até numa cama de hospital pedindo ali que tenha uma oportunidade de voltar a caminhar, de poder voltar a fazer as atividades do cotidiano. E nós vamos vivendo nesse automatismo, esperando uma coisa muito espetacular para poder alcançar a plenitude da nossa vida. E quando nós ficamos neste lugar, a gente fica tão em vida que a gente não consegue agradecer verdadeiramente aquilo que a vida está nos proporcionando no momento presente. E ao invés de pulsar a vida, a gente está inconscientemente pulsando a morte. Porque eu estou sempre esperando por algo que está por vir. Eu não consigo desfrutar do aqui, do agora, do momento presente. Eu trabalho com crianças e adolescentes e eu faço questão de dizer isso para eles. Falo da cidade de Ouro Preto, que é uma cidade turística famosa pela sua arquitetura e por seu contexto histórico. E vem pessoas do mundo inteiro para conhecer a cidade de Ouro Preto e principalmente para poder ver as obras do Aleijadinho. O Aleijadinho, que é o Antônio Francisco Lisboa, ele é conhecido como o mais famoso artista do Barroco uhum, Mineiro. Pessoas do mundo inteiro para poder conhecer a obra que ele fez e destacar como uma pessoa importante dentro da história do contexto da história do Brasil. E daí eu fico observando com o nosso momento de hoje. Quantas pessoas que a gente gosta, que a gente admira, que a gente respeita, e que às vezes a gente perde a oportunidade de falar, poxa, eu gosto muito de você. Isso que você faz para uhum, mim é muito importante. Eu gosto de uhum, estar na sua presença. Aí acaba aquilo que todo mundo sempre fala dentro né, dos finados, que o cemitério recebe muito mais flores do que as pessoas vivas. Então, uhum, quando nós começamos a pensar nessa questão de saúde, de presença, de plenitude, de cura, curar-se do nosso orgulho, do nosso ego, do nosso egoísmo, de compartilhar o que nós pensamos em relação ao outro, que traz benefícios à nossa vida, já é um processo de cura, já é uma uhum, vibração positiva. E quando nós vamos percebendo a nossa pequenez, a gente para de querer mudar o fora e começa a mudar dentro. As minhas atitudes falam por mim. Porque as palavras até convencem, né? Mas os exemplos que arrastam. Não adianta eu falar, falar, falar e não fazer, e não praticar, e não agir. Até mesmo quando nós vamos voltar novamente na questão de pensar na palavra oração, é orar e agir, oração. Ou seja, o orar sem ação é uma oração de preguiçoso. É nós queremos fazer com que é uma terceirização das nossas responsabilidades. Eu vou uhum, fazendo do meu jeitinho aqui, é aquela coisa, né? Faça a sua parte que eu vos ajudarei. A gente fica simplesmente esperando o vos ajudarei, acreditando que o uhum, universo, o mundo, tudo tem que mudar ao meu entorno, que eu não estou satisfeita, mas eu continuo com as mesmas ações. Eu uhum, continuo com as mesmas atitudes. E dentro das mesmas atitudes, das mesmas ações, eu não tenho como obter outro resultado. Quando nós uhum, começamos a ter esse entendimento,
paramos de querer terceirizar a responsabilidade e pegar a responsabilidade de mudar o outro e começamos com a mudança interna. E essa mudança interna vai fazer com que isso reverbere fora, que como uma pequena partícula do todo, quando eu mudo, eu já estou contribuindo com a mudança do universo. Só que se não temos esse entendimento dessa nossa pequenez de mudar primeiramente só o dentro e ficarmos querendo mudar o fora, não tem nenhum tipo de avanço. Até mesmo porque quando eu falo de ajudar o outro, de mudar o outro, de curar o outro, primeiro que eu estou completamente fora de uma possibilidade real. Ninguém cura ninguém, ninguém muda ninguém. A pessoa só vai fazer o movimento quando desejar. Mas é muito mais romantizado, é muito mais bonito eu falar assim que eu estou ajudando o outro, tudo que eu estou fazendo em benefício do outro, porque às vezes a gente está tentando escapar da nossa própria dor. Porque dor Hum, dói. E nós, enquanto seres humanos, nós queremos o tempo inteiro fugir da dor. É mais bonito, recebe-se mais aplausos quando você negligencia a sua dor para falar que está cuidando do outro. Mas, na verdade, quando nós vamos ter o entendimento, como ninguém muda ninguém, nós estamos ali só postergando uma cura que precisa de acontecer, mas acontece de dentro para fora. Motivada com o incentivo do outro. Eu posso até me sentir apoiada com o auxílio do outro, mas dizer que o outro vai me curar, eu estou caindo num bloco de ilusão e postergando a minha cura, postergando aquilo que eu não tenho como terceirizar enquanto minha responsabilidade, né?